Obrigado, nosso Deus, mais uma vez. Obrigado pelo teu servo, Pai, que trará a tua palavra para nós. Ó Deus, muito obrigado. Estamos desejosos de ouvi-lo, ó Deus, e ele seja o mensageiro do Senhor para nossas vidas nesta noite. Nós o agradecemos e agradecemos porque também deu saúde ao teu servo para ele poder estar aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, para darmos continuidade aos nossos estudos das parábolas do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estaremos olhando lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Peço que os irmãos estejam abrindo. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, uma parábola tão conhecida, mundialmente conhecida. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Estar diante da mesa do Senhor é um privilégio imenso. Saber que partilhamos do corpo, do sangue de Cristo neste memorial. É um privilégio, meus irmãos, olharmos para a obra vicária do Senhor, de salvação, consumação, e ver que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém? Todos abriram? Lucas capítulo 10, verso 25 a 37. Vamos juntos. O meu texto está na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Senhor, estamos diante de Ti. É um culto ao Senhor. É a comunidade reunida. É a Tua palavra lida, sendo exposta nesse instante. O Senhor trabalha nos nossos corações. Em Cristo Jesus pedimos. Amém. Meus irmãos, essa é uma das parábolas mais conhecidas globalmente, não só aqui. A parábola do bom
bom samaritano, ela é uma parábola que tem muitas coisas a nos dizer. Ela parece fácil, mas a profundidade dela é muito grande. E parte de uma introdução, a parábola desse bom samaritano se tornou parte da nossa cultura, parte do nosso vocabulário. Nós, eventualmente, falamos a respeito, olha lá o bom samaritano, olha lá aquele que ajuda a todos. É comum encontrarmos hospitais, é comum encontrar lar dos velhinhos, creches, orações, petições, lugares onde encontramos esse nome bom samaritano. Inclusive temos aqui no Brasil, na nossa região, uma rede de hospitais samaritanos. Creio que vários podem ter ali ser sócio, né, carteirinha, na verdade, cliente ali, né? Então, assim, é muito comum. É muito comum. Foi mencionado em hinos, foi mencionado em canções. Para vocês terem uma ideia, a estrada onde se passa o enredo dessa nossa parábola, ela existe. E fica na descida de Jerusalém para Jericó, e é um caminho de 17 milhas. Se a gente fizer as contas, 1,6 quilômetros por cada milha, dá por volta de 27 quilômetros, ou um pouquinho mais, de distância de Jerusalém, descendo para Jericó. Lembrando que Jericó fica ali na região do Baixo Jordão, praticamente 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é o ponto mais baixo, a cidade onde está mais baixa no planeta Terra. Olha só que interessante. Enfim, é esse lugar. E nessa descida antiga, ainda mais do que a atual, né, nós estamos falando da rodovia, fazia curvas em um terreno acidentado, era um lugar desolado, rochoso, onde os ladrões podiam se esconder facilmente. Ela era considerada especialmente perigosa, mesmo em uma época em que as viagens normalmente eram cheias de perigos. E hoje os turistas podem encontrar uma hospedaria chamada Bom Samaritano naquele lugar, que está no meio do caminho entre Jerusalém e Jericó. Essa é uma das parábolas mais profundas, meus irmãos, mais bela, e põe a gente para pensar. Só foi relatada aqui no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, não tem em Mateus, não tem em Marcos, não tem em João. Ela só foi relatada aqui no livro de Lucas. Então ela é instigante a ponto de termos que dizer que não é parábola e termos de rejeitar alguns métodos de interpretação. Por exemplo, algumas alegorias dos pais da igreja. Como ela foi muito tratada por diversos teólogos na história da igreja, na história, né, do Evangelho, na história da igreja como um todo, nós temos muitas interpretações. E as alegorias entravam dentro da igreja nesse sentido. Vamos ver uma, por exemplo. A vítima torna-se o pecador perdido. O sacerdote e o levita representam a lei e os sacrifícios, ambos incapazes de salvar o pecador. O samaritano é Jesus, que salva o homem, paga as suas contas e promete voltar. Os 2 denários são as 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Essa, entretanto, não é a maneira correta de interpretar essa passagem. Não podemos simplesmente dar esses nomes. Olha uma outra interpretação alegórica dessa pelo famoso padre Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: o homem espancado e assaltado é Adão. Os ladrões são o demônio e os seus anjos. O sacerdote e o levita são os sacerdotes e ministros do Antigo Testamento. O samaritano é Jesus. O óleo é o consolo. E o vinho, a exortação ao trabalho, a hospedaria à igreja.
As duas moedas são os mandamentos para amar a Deus e ao próximo. E o dono da hospedaria é o apóstolo Paulo. Meio difícil. É difícil. Então, assim, essas são duas apenas que eu trouxe. Tem muitas outras. Muitas outras. Mas nós precisamos olhar para um âmbito no sentido de entendermos o que se passava, olharmos para a mensagem de Jesus, olharmos para esses personagens, o que realmente nos importa, o contexto que isso acontece. E infelizmente nós também temos outras interpretações como uma recomendação formal do caminho para as obras. O caminho da salvação é através das obras. Porém, essa parábola é um repúdio às obras como meio de salvação. Não é aquilo que fazemos considerado uma obra meritória, que importa, mas sim a atitude de confiarmos em Deus e no que Ele fez por nós. Só amam a Deus e ao próximo aqueles que foram transformados pelo amor de Deus. Esse tipo de amor é nossa resposta ao amor que Deus tem por nós, e não a causa de sua aceitação de nós. Ele não nos aceita porque fazemos boas obras. Jesus não está recomendando um novo sistema de legalismo, um pouco diferente do antigo, mas está apontando para o fim de todo legalismo, que é esse amor. O texto nos mostra com cores vivas um doutor da lei, um intérprete da lei, que quer apanhar Jesus no contrapé e se torna prisioneiro na sua própria armadilha. Jesus virou a mesa ali, meus irmãos. E o escriba que tentou pegar Jesus com as minúcias da lei é capturado pela responsabilidade da graça. A graça que moveu o coração daquele samaritano. Por essa aquele escriba não esperava. O escriba queria manter a discussão no nível complexo, filosófico. Mas Jesus o leva para o campo prático do amor e da ação desse amor. Então aí a parábola começa no verso 25, né? O texto nosso começa no verso 25. Jesus foi questionado por um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento, o intérprete da lei. Esse teólogo, naturalmente, não fez a pergunta por ignorância, mas porque queria testar Jesus, e se queria testar, a sua pergunta não era honesta. Ele vinha com um sorriso e um punhal. Ele queria testar Jesus. Ele queria não somente aprender, porque ele reconhece Jesus como mestre. Se é mestre, o mestre ensina. Então ele não queria aprender, ele queria testar. Ele queria embaraçar Jesus. Ele queria envergonhar Jesus. Queria colocar Jesus numa enrascada para depois se sentir superior. Era isso que eles tinham feito desde que Jesus começa a aparecer, eles começam a se incomodar e chegam cada vez mais com essas perguntas. E ele se dirigiu a Jesus chamando de mestre, já reconheceu Jesus como autoridade nesses assuntos religiosos e questionou a respeito de como fazer para herdar a vida eterna. Ali ele errou. O que devemos fazer para herdar a vida eterna, como se fosse uma receita de bolo, como se eu tivesse um script certinho, eu preciso fazer isso. Agora vai dar certo. Irmãos, olha o tamanho do equívoco teológico na mente desse doutor da lei. A vida eterna era uma conquista das obras, e não uma oferta da graça. Para ele, a salvação era uma questão de merecimento humano, e não uma dádiva que vem dos céus. Mas vamos no cerne da palavra herdar. O que pode alguém fazer para herdar algo?
Alguém tem que morrer. Só os herdeiros legais herdam alguma coisa. Israel nada fez para merecer ou para adquirir a herança da terra. Israel não conquistou a terra devido às suas façanhas que realizou. Muito pelo contrário, a disposição espontânea de Deus foi quem deu a Israel a terra como sua herança. Nós lemos o Salmo, eu vou lá, o Salmo 16, o verso 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. A herança é do Senhor. A herança é do Senhor. Ele é a nossa porção. Então, Jesus, de maneira gentil, de maneira hábil, Jesus aponta para a palavra. Volta aqui, né? Volta aqui, o intérprete da lei, vem cá. Na palavra, me diz o seguinte, parafraseando aqui de Guilherme, como que você resume a lei quando você adora lá na sinagoga? Diz para mim, o que você entende quando você lê as leis? O teólogo respondeu citando os 2 mandamentos ligados pela palavra amor. Amarás o Senhor teu Deus, tal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, o doutor da lei compreendeu que Jesus já tinha o controle da situação e que sabia a resposta. E para deixar claro, meus irmãos, que pelo padrão da lei é impossível ao homem ser salvo, uma vez que a lei exige uma perfeita relação do homem com Deus e com o próximo. Somos perfeitos? A lei exige perfeição absoluta e nenhum homem é capaz de atender às demandas da lei, e o doutor da lei conhecia isso. Conhecia as exigências da lei, mas pelo visto, claramente não sabia interpretá-las. A lei não foi dada para nos dar a salvação, mas para revelar a nossa condenação. Meus irmãos, a lei é como a radiografia, como um aparelho que faz radiografia. Não lembro aqui se teve algum irmão que quebrou um osso recentemente. Acho que não. Eu vou lembrar da minha mãe, que dia 24 de janeiro quebrou o fêmur. Vamos tirar uma radiografia. O que apareceu na radiografia? Um fêmur quebrado em 2 lugares depois de um tombo. A radiografia mudou alguma coisa? Só apontou onde está o quebrado, o fraturado. Ele só mostra o que está errado. Tem outras analogias, é como uma lanterna para você não cair. A lei do Senhor é como essa lanterna. Ela aponta o caminho, mas ela não muda nada. Não muda, se você cair ali, ela não vai mudar nada. Ela mostra os nossos pecados. Portanto, a lei, ela não remove o nosso pecado. O seu papel é mostrar o nosso pecado, tomar-nos pela mão e nos apontar o Salvador. Nos apontar a quem pode remover o pecado. Tim Keller, no seu comentário desse texto, ele vai dizer assim: Jesus mostra ao homem a justiça perfeita que a lei exige, para que assim ele entendesse a sua incapacidade de cumprir. Jesus queria convencê-lo do pecado. Jesus queria mostrar para esse homem o seu pecado, de achar que se apoiando sobre a lei, ele seria salvo, que se cumprindo a lei, ele seria salvo, mas o homem não conseguia entender isso. Os seus olhos estavam tapados, os seus ouvidos estavam tapados. O doutor da lei ainda não conhecia nem sequer a si mesmo, pois se o conhecesse, saberia que nenhum filho de Adão é capaz de guardar a lei. Uma vez que a lei é perfeita e o homem é pecador. Somos todos pecadores. Mas o doutor da lei não conhecia os fundamentos da salvação.
Pois se conhecesse, saberia que a salvação não é uma conquista das suas obras, do tanto de guardar, de andar na linha retinha ali, tudo fechadinho. Mas é uma oferta da graça de Deus para as nossas vidas. Deus foi gracioso em nos dar a lei, pois senão nós nem sequer saberíamos que estaríamos pecando e ficando cada vez mais distantes da santidade de Deus. Deus trabalha no nosso coração através das leis, dos seus mandamentos, como devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar uns com os outros. É a graça do Senhor. Então Jesus, ele é exímio olhando para a resposta do doutor e diz assim: vá e faça o mesmo. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Jesus virou a mesa e reverteu a situação. Se o doutor queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ou seja, fugindo da graça, somente para os caminhos das obras, então deveria ser perfeito, ou seja, a obediência plena à lei seria o caminho. Como que ele ia conseguir fazer isso? Jamais. Mas quem pode guardar a lei? Quem é apto para cumpri-la? Quem pode alcançar esse padrão de perfeição absoluta? Meus irmãos. Então o doutor, tentando se esquivar, tentando se justificar, pois já tinha entendido o seu erro e se amarrado na sua própria armadilha, perguntou aí no verso 29, quem é o meu próximo? Para Jesus. Quem é o meu próximo? Tentando de alguma forma ainda pegar Jesus. Lá do mandamento que ele acabou de citar, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É esse próximo aqui. Quem é esse próximo? O judeu vivia num mundo circular. O centro, olha a cultura deles como era. O centro era ele mesmo, cercado por seus parentes mais próximos, depois pelos outros parentes e finalmente pelo círculo daqueles que proclamavam a descendência judaica e que se tinham convertido ao judaísmo. A palavra próximo tinha um significado de reciprocidade. Ele é meu irmão e eu sou irmão dele. Assim trata-se de um círculo de egoísmo e etnocentrismo, ou seja, ali da mesma raça. Só os filhos abraâmicos seriam capazes de herdar. Ó, a mente fechada, completamente fechada, não entendeu. As suas linhas haviam sido cuidadosamente traçadas de um modo a assegurar o bem-estar dos que se achavam dentro e negar ajuda aos que estavam fora dessa linha, fora desse cercado. Qualquer coisa fora era somente uma coisa fora. Nos dias de Jesus, tinha gente de todo lugar, de diversas raças e regiões, línguas, nações lá em Israel. Os samaritanos separavam os judeus do norte daqueles do sul. As forças de ocupação romanas estavam presentes em todos os lugares. Os viajantes gregos, helenistas, visitavam Israel regularmente. Era uma região de nobreza ali. Era uma região onde passavam muitas pessoas. Israel funcionava como uma ponte entre as nações. E diariamente os judeus esbarravam em estrangeiros. Quem é o meu próximo? Era uma pergunta comum. O doutor não via qualquer problema com relação ao primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Mas o amor a Deus não poderia se expressar separado do segundo mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele viu um problema no segundo mandamento e fez a pergunta esperando que Jesus colocasse os seus limites ali. Tá, o meu próximo pode ser esse, não pode ser esse. É isso que ele esperava de resposta de Jesus.
Porque era assim que ele fazia, era isso que estava na cabeça dele. Falei assim, então deixa eu ver o que esse mestre vai dizer a respeito de quem eu posso, quem é do meu povo e quem não é do meu povo. Em vez disso, porém, Jesus recusou a responder diretamente para ele. Em vez disso, aplicou o princípio da regra áurea. Lá em Lucas 6,31 diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então ele contou a história do bom samaritano. A história que Jesus contou é tão real e verdadeira que pode muito bem refletir um acontecimento que aconteceu ali há pouco tempo. Alguém que foi assaltado, alguém que sobreviveu para contar o fato aos outros, porque era uma via perigosa. Era um lugar onde tinha realmente ladrões. Era um lugar onde as pessoas eram assaltadas. Era um lugar perigoso. Então, esse tipo de história era mais comum que a gente podia imaginar. E de acordo com a história contada por Jesus, um homem descia a estrada de Jericó. Não sabe se ele era rico, se ele era pobre. Ele foi assaltado e porque reagiu foi espancado, em farrapos, quase morto. Foi abandonado à beira do caminho. E logo após o assalto passou por ali um sacerdote, a caminho da sua casa em Jericó. Ele olhou o homem ferido, passou para o outro lado. Se tivesse montado num burrinho, não teria nem sequer se incomodado em descer. Pouco tempo depois, o levita veio, fez exatamente o mesmo. Olhou, continuou. Ambos negaram ao homem qualquer ajuda, esperança. Mais tarde vem um mercador, cujas roupas o identificavam como um samaritano. Parou, olhou para esse homem que estava daquele jeito, estrupiado, uma poça de sangue. O samaritano, aí no verso 33, diz assim: compadeceu-se dele. O compadecer, a compaixão, não é um negócio simples de acontecer no coração humano. A gente vê Jesus se compadecendo de um povo que não tinha um pastor. Parecia um rebanho perdido, que não tinha seu pastor, que não tinha o seu líder, não tinha alguém que pudesse realmente apontá-los para Deus, religá-los a Deus. Estavam completamente perdidos, porque essas linhas estavam tão bem traçadas que, como seres humanos, todos eram considerados rejeitados. Jamais teriam acesso a Deus. Compadeceu-se dele. Se estivesse no lugar do homem ferido, estaria também ansiando por ajuda, certo? Aproximou-se, cuidadosamente ergueu o ferido, rasgou em tiras um pedaço de linho para fazer essas ataduras, aplicou azeite e vinho, um modo ascético para limpar as feridas, limpando e tratando essas feridas do homem. Assim, então, o samaritano caminhou a segunda milha, meus irmãos. Colocou o homem sobre o seu próprio animal e, firmando-o, levou para a hospedaria que estava ali mais perto. Lá tratou dele o restante do dia e durante a noite. No dia seguinte, tendo negócios para cuidar, teve de deixar ali o homem. Mas primeiro pagou para o hospedeiro 2 moedas de prata, lembrando que eram 2 denários. O que era um denário? Exato. Era o valor do salário de um dia de trabalho. E ele deu 2 para aquele homem. Era um valor considerável. Disse também ao dono da estalagem que se mais dinheiro fosse necessário, ele pagaria quando voltasse de sua viagem. Algumas implicações que isso nos traz.
Jesus terminou a história perguntando: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o teólogo teve de dizer o que usou de misericórdia para com ele. Em outras palavras, o samaritano provou ser um irmão do homem ferido, com um conselho: vai e procede tu de igual modo, Jesus falou para ele. E dispensou. Meus irmãos, a parábola é sobre os bons ladrões na estrada? É sobre os bons levitas e sacerdotes na estrada? É sobre o homem desamparado e estrupiado na estrada? Embora ele seja objeto da nossa atenção, depois de roubado, ele foi primeiro negligenciado, mas depois cuidado com bondade. Meus irmãos, a parábola é sobre o homem na hospedaria. O objeto da história não é o sacerdote, nem o levita, nem o dono da estalagem, nem os ladrões. É só para dizer o que é. É o samaritano, meus irmãos. Ele é o autor, o agente, o principal personagem aqui. Por isso a parábola é chamada a parábola do bom samaritano e não a parábola do homem que foi assaltado na estrada. O sacerdote, os ladrões vêm e vão, cometem um crime e vão embora. Isso tem até os dias de hoje, e muito. O sacerdote e certamente o levita estavam a caminho de casa, vindos do templo em Jerusalém, e pela lei eram impedidos de tocar num defunto. Se transgredissem essa regra, estariam criando embaraços para si mesmo, socialmente, financeiramente, profissionalmente. Naturalmente, o homem assaltado e ferido não estava morto, mas iria um sacerdote ou levita desmontar do seu jumentinho, apanhar uma vara e com ela tocar o ferido para ver se ele estava vivo e então prestar os primeiros socorros? Dificilmente. Na história, entretanto, o homem estava vivo. Por isso não havia desculpas convincentes para ser usada contra esses clérigos, né, e esses homens da lei. Se tiverem medo de cair numa emboscada, ou se tinham o coração empedernido, ou se acreditavam estar interferindo no julgamento de Deus naquele homem, olha só, que golpeava o pecador perverso, ou se eram vaidosos demais a respeito da sua posição de líderes religiosos, para sair do seu animal e ajudar a vítima, a gente nunca vai saber disso. Não fala nada disso. O fato é que nenhum dos dois, nem o sacerdote nem o levita, mostrou misericórdia. E por falar em misericórdia, vou abrir um parênteses aqui. Em breve nós teremos um estudo na IBD sobre lições em relação ao ministério de misericórdia. Será um estudo muito profundo. Tem um livro do Tim Keller que também fala sobre isso, muito bom, muito profundo. Nós devemos trazer um estudo à igreja nesse sentido. Justamente olhando nesse sentido de olharmos para o próximo, olharmos para as nossas vidas e olharmos para o próximo. Que seja um momento bom para aprendizado da própria igreja, edificação da igreja. Temos trabalhado nesse sentido. Voltando aqui. O samaritano, como é descrito, tem o seu coração eternecido, sua compaixão, ele olha com ternura, ele entende o outro, ele entende que a vida, ela é prioridade, ele entende que se há um sofrimento, ele precisa ser removido, precisa ser colocado, exposto a esse problema, resolvido esse problema, e a vida volta. Sabe, é a figura preferida na história. Sabe o que deve fazer e faz o bem. Não importa a raça, a religião, a diferença de classes. Isso não é importante para ele. Ele vê um ser humano em dificuldades e traz ajuda. E traz ajuda imediata. Os samaritanos, para sermos exatos, não eram um povo muito simpático.
Seu ódio pelos judeus explodia de diversas maneiras. Por exemplo, por volta de entre 6 e 9 anos antes de Cristo, certa vez eles tinham profanado a área do templo para evitar que os judeus celebrassem a Páscoa. E eles fizeram esse processo espalhando ossos humanos pelos pátios do templo. Aos olhos dos judeus, os samaritanos eram mestiços. Tinham se estabelecido na terra de Israel durante o exílio dos judeus. E sua Bíblia consistia apenas de 5 livros de Moisés. Tinham construído o seu próprio templo no Monte Gerizim. E a gente sabe desse Monte Gerizim porque o próprio Jesus esteve lá num poço conversando com uma samaritana. Ele falou assim, mas aqui é o lugar onde a gente cultua. E vocês judeus, não é isso que ela fala? Cultuam lá em Jerusalém. Então eles tinham feito esse lugar esse templo, esse lugar de adoração. Então eles tinham feito todo um processo completamente diferente, longe dos preceitos bíblicos. Tinham se misturado porque os assírios, durante o exílio, misturou os povos ali. Então havia todo esse preconceito. Os judeus, então, destruíram aquele templo 128 anos antes de Cristo. Então, por causa desse ódio profundo, os judeus não se davam com os samaritanos. No entanto, esse viajante, reconhecido como um samaritano por suas roupas, seu modo de falar e suas maneiras, parou, desmontou e ajudou com bondade o seu semelhante. Não perguntou se o ferido era judeu, romano, se era sírio. Para ele, aquela pessoa nua, ferida, meio morta, era um irmão precisando de ajuda. Prontamente pagou o dono da hospedaria o suficiente para manter o homem na estalagem por alguns dias. Deve também ter providenciado roupas. O samaritano não praticou esse ato de amor e caridade esperando retorno. Ele podia ter pedido que o ferido, ao se recuperar, lhe pagasse o que havia gastado. Porém, nem mesmo sabia se ele expressaria alguma gratidão. Nem saberia quem o socorreu. Ele não esperava nada. O modo de agir do samaritano representava o genuíno sacrifício de dinheiro, de posse, do risco de saúde, segurança, horas de cuidado e amor. Ele cumpriu a regra de ouro. Ele fez aquilo que era previsto. Seu coração cheio de graça, ele fez uma ação de graça. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, será que a gente encontra algo parecido? Se nós olharmos no Antigo Testamento, será que houve na história de Israel, na história do povo de Deus, algo parecido que Jesus pudesse se lembrar e trazer isso à tona? Talvez. Lá em 2 Crônicas, embora a história possa se referir a um incidente que tivesse acontecido um pouco tempo antes, Jesus criou essa história, Jesus fez a parábola. Se Jesus tinha a intenção de apontar lá para o passado, a gente não sabe, mas a gente tem registros no Antigo Testamento. 2 Crônicas 28, de 5 a 15, fala do povo de Jerusalém e Judá, durante o reinado de Acás, em 734 anos antes de Cristo, que foi levado cativo para Samaria. O relato termina com essas palavras lá no verso 15. Homens foram designados nominalmente, ou seja, foram chamados pessoa por pessoa, os quais se levantaram, tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, eles deram de comer, de beber e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre os jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Há uns paralelos aí. Interessante como essas palavras,
levantaram, tomaram, vestiram, estavam nus, calçaram, comeram, deu de comer, deu de beber, ungiram. São ações que apontam corações transformados de um povo que está debilitado. E a segunda referência, lá em Oséias 6:9, diz assim: como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. É a segunda parte. Os sacerdotes, com seus limites, matavam seus profetas. Ao ensinar essa parábola, de modo a fazê-la soar como uma passagem familiar das Escrituras, Jesus demonstra que suas palavras são uma continuação das próprias Escrituras e uma explicação da lei e dos profetas. Ele era aquele que havia de vir e veio. Assim, habilidoso, expôs o seu segundo, o grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Revela uma perspectiva mais profunda. Jesus se mostra como intérprete da lei, e ele diz ao teólogo e doutor: vai, faze isto e viverás. Meus irmãos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É algo tão profundo, porque aqui ele mostra que nós nos amamos. Você não atira contra a sua própria vida. E nós vamos fazer tudo para nos mantermos vivos. Tudo para nos mantermos vivos. Porque nós amamos a nós mesmos. E essa declaração, amar o próximo como a ti mesmo, mostra que nós nos inflamos desse sentimento de amor próprio, de justiça própria, de conhecimento próprio, que eu relevo os outros. E se nós não olharmos corretamente, segundo o que Deus nos manda olhar, para o próximo como a mim, eu vou sempre olhar para o próximo lá embaixo. Isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é justiça própria. Isso é o que o pecado faz nas nossas vidas. E era exatamente isso que Jesus estava mostrando para esse homem. Vai e faz o mesmo, é amar o próximo. E agora ele já tinha explicado quem era o próximo. E não há dúvida nesse sentido. Como ele ia fazer isso? Quebrar todas as suas regras impostas por dezenas de anos. Ele precisava se livrar daquilo para seguir. Será que era isso que ele queria? Dificilmente. Vamos a algumas aplicações? Jorge, por favor, querido, coloca para a gente a Confissão de Fé de New Hampshire, capítulo 12, da harmonia da lei e do evangelho. Perfeito. Diz assim: cremos que a lei de Deus é a regra eterna e imutável do seu governo moral, que ela é santa, justa e boa, e que a incapacidade que as Escrituras atribuem aos homens caídos de cumprir seus preceitos provém inteiramente de seu amor ao pecado. Livrá-los disso e restaurá-los através de um mediador à obediência não fingida à santa lei é o grande fim do Evangelho e dos meios de graça associados com o estabelecimento da igreja visível. O que são esses meios de graça? A pregação da palavra, a oração, a leitura da palavra, a comunhão dos santos.
meios de graça que aprendemos do Senhor para partilharmos do Senhor daquilo que Ele fez por nós. Ou seja, a lei, ela existe, mas com os nossos pecados nós nunca seríamos capazes de cumpri-la 100% e com perfeição. Precisamos de um mediador. E este é o Senhor. Esta é a primeira aplicação. Obrigado, Jorge. Durante o seu ministério terreno, Jesus torna conhecida uma dimensão mais ampla da exigência da lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Sermão do Monte, o mandamento não se restringe ao próximo, mas inclui também quem? O inimigo. Amai os vossos inimigos. Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Lucas 6,27 vai dizer, muito próximo a isso: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. É muito mais profundo, meus irmãos. O Evangelho, ele é muito mais profundo. Você está preparado para isso? Está preparado para isso? Vamos seguindo? Vamos seguindo. Para o sacerdote e o levita descritos na parábola, a palavra próximo se referia a um judeu que podia ser claramente identificado, mas alguém assaltado, espancado, nu, semi-morto, estrupiado, simplesmente não se qualificava como um próximo. Para o intérprete da lei que questionava Jesus, a questão era como traçar esse limite. Ele queria saber se o amor tem limites. Queria se auto-justificar e se assegurar de estar cumprindo o que a lei ordenava. Meus irmãos, se a lei funcionasse como um escudo protetor, e era exatamente isso que separava os mundos dos levitas, sacerdotes, dos judeus daquela época, dos fariseus daquela época, talvez fosse possível viver tranquilo dentro dela, desse escudo, num espaço onde tudo já tivesse definido e parecesse seguro. Mas quando a lei se apresenta aberta, como no mandamento amarás o teu próximo, que também envolve amar até os inimigos, surge uma nova perspectiva. Essa abertura nos convida a repensar o próprio sentido da lei. Jesus não contou a história de um judeu que encontrou um samaritano ferido ao longo da estrada e o ajudou, levando-o a uma hospedaria próxima. Dessa forma, sendo o judeu e o samaritano, ia provocar uma reação contrária, porque o judeu seria considerado um traidor da causa judaica. Então não era o judeu. Do mesmo modo, se Jesus tivesse usado os três, sacerdote, o levita e o israelita, o efeito teria sido inteiramente diferente. A ideia poderia ter criado um choque entre os fariseus e as pessoas comuns, com um tom claramente anti-fariseus ou anti-farisaico. Mas a forma como o samaritano é apresentado, no momento certo, surpreende de forma positiva, surpreende e evita que o público reaja com resistência, porque a maneira que o samaritano foi apresentado, um homem terno, um homem que se compadeceu. Todos querem ser esse homem. Por isso não reagem a Jesus. Por isso o intérprete da lei, ele também tenta se colocar neste lugar, porque como que ele poderia ser alguém diferente, que não olharia para o próximo? O samaritano mostra na prática o que é amar o próximo e agir como um verdadeiro irmão. Se o intérprete da lei tivesse qualquer objeção nessa teologia, elas desapareceriam durante essa história de Jesus. Então Jesus podia ter se referido ao estrangeiro, que vivia entre os judeus e era tratado como natural do lugar.
Também podia ter mencionado os judeus convertidos e os que eram chamados tementes a Deus, que ficavam ali dentro das sinagogas. Podiam ser essas pessoas, mas essas pessoas tinham como retribuir a bondade que recebiam. Além disso, eram considerados amigos, em alguns casos, membros da fé judaica, ou seja, o exemplo não faria sentido. Jesus, no entanto, focaliza. O foco de Jesus não era o próximo. Quem é meu próximo, como disse o intérprete da lei? Mas o único que mostrou amor e compaixão. Esse era o foco de Jesus. Ele queria apontar para aquele intérprete da lei. Quem foi aquele que amou o próximo e teve compaixão do próximo? Independente de quem era. Essas são as características que você não vê visualmente. Você não vê na face. A pessoa se apresenta porque é o caráter. Já foi transformado. Já entendeu que a fé transforma o seu coração. Já entendeu o que Deus faz em suas vidas. Já entendeu como a transformação do coração já acontecia. E esse samaritano entendeu isso. Então essas pessoas tinham como retribuir. Mas o único que mostrou amor e compaixão, o próximo não é uma pessoa atraente. Na parábola ele é mostrado sujo de sangue, nu, semi-morto. Não tem condições de retribuir o amor, não tem condições de dar dinheiro, não tinham roupas. Precisa de ajuda e não de como ressarcir alguma coisa. Deixar de atender a esse próximo é incorrer na ira divina, pois significa que não apenas transgredir o segundo grande mandamento, mas também deixar de praticar o primeiro. Se você deixar o seu próximo, nem amar a Deus você ama. É isso que ele está dizendo. A parábola do bom samaritano, ela transcende o tempo. Ela começou lá atrás, e aqui até hoje nós vemos isso. Podemos substituir ocupações, nacionalidades, as raças, por qualquer coisa moderna, por qualquer um moderno. E nada muda desde o dia em que Jesus ensinou essa parábola. Portanto, a parábola não é uma história sobre alguém que simplesmente praticou uma boa ação. Não era isso que Jesus focalizava. Ela é uma denúncia contra qualquer um que tenha erguido barreiras protetoras para poder viver uma vida protegida. Que foi o que o intérprete da lei fez, que era o que os fariseus faziam. Eles se protegiam atrás da sua religião. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é uma ordem que vai além do nosso círculo de amigos e companheiros cristãos. É um chamado para que mostremos misericórdia aos desventurados, que infelizmente morrem pelas estradas de Jericó, que é a vida humana. É um clamor às nações desenvolvidas para que atentem para o sofrimento, para a pobreza sem fim pelos quais passam os incontáveis número de pessoas nos países subdesenvolvidos. E sim, temos visto isso. Precisamos fazer o nosso papel próximo da gente mesmo. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso ensinamento. É muito comum ver Jesus como bom samaritano, que é um amigo e irmão das pessoas vindas dos variados caminhos da vida, de qualquer nação e de todas as raças. Entretanto, ainda que o próprio Lucas possa ter pensado assim quando escreveu a parábola, ele não nos dá a menor indicação de que Jesus queria transmitir essa mensagem do Jesus bom samaritano. Não. Nem o texto, nem o contexto aceitam essa interpretação. A mensagem de que Jesus ensina por meio da parábola se resume nessa exortação maravilhosa, feita ao teólogo doutor da lei, que provoca a história. Vai e procede
atitude de igual modo. E Tiago usa da mesma situação em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amar ao próximo. Amar ao próximo. Eu queria deixar, assim, para nós finalizarmos, uma parte de um comentário do Hernandes Dias Lopes, que ele traz 3 filosofias bem interessantes. Exploração é a filosofia dos salteadores. Roubaram tudo que ele tinha e ainda o machucaram e deixaram semi-morto à beira do caminho. A filosofia dos salteadores, dos ladrões é esta: o que é meu, mas o que é seu deve ser meu também. Segundo, indiferença é a filosofia dos religiosos. Eles não somente deixaram de ajudar, mas foram para o outro lado da estrada, abandonando o homem no seu sofrimento e na sua necessidade. A filosofia de vida deles é esta: o que é meu, o que é seu, e cada um por si, Deus por todos. Terceiro, misericórdia. É a filosofia do samaritano. Jesus mais uma vez combate a postura dos escribas e fariseus, mostrando que aqueles a que se consideravam justos são culpados, e aqueles a quem se consideravam indignos, que é o samaritano, despontam como heróis. Esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, chega perto, aplica o óleo, o vinho, nas feridas do semi-morto, tira-o do lugar de perigo, leva para a hospedaria e ainda paga o seu tratamento. A filosofia de vida é esta: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. O amor ágape, meus irmãos. Doar-nos. Não importa a quem. O Senhor nos leva a adorá-lo através desse amor ágape, da doação de nós mesmos. Somente a Deus toda a glória. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este momento aqui diante do Senhor, na exposição da Tua Palavra. Nós ouvimos, ó Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, desperta em nós, ó Deus, esse amor terno, compaixão, compadecido. Ó Deus, precisamos de Ti, ó Pai. Urgentemente precisamos de Ti, num mundo mau que vivemos, no mundo orgulhoso, no mundo, ó Pai, centrado em nós mesmos. Precisamos do Senhor, ó Deus, cada vez mais, ó Pai. Ensina-nos assim como Jesus ensinou nesta parábola. Transforma-nos, ó Pai. Precisamos de Ti, Deus. Louvamos ao Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam com todos nós, ó Pai. Para todos sempre, ó Deus. Louvamos a Ti e em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Deus. Deus os abençoe, meus irmãos.